Olá, meus irmãos. Hoje é dia 31 de maio de 2020. Damos início a mais uma escola dominical, nesse aspecto novo, de uma forma virtual. Muitos irmãos e irmãs conectados conosco nessa manhã. E juntos nós podemos abrir a palavra de Deus para poder compartilhar dela ensinamentos preciosos que o Senhor tem nos dado. Esse mês, as igrejas da Avenida Santo Antônio e Vila Betânia se encontraram e estão juntos aqui nesse aplicativo, nessa conexão. E juntas estudamos várias casas, esse mês, referente ao mês da família. A casa de Cornélio, foi a casa de Timóteo, estudamos a casa de Abraão. E agora, finalizando o mês, estudaremos a casa de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão João estará com a palavra para daqui a pouquinho nos trazer essa mensagem especial que Deus tem preparado para os nossos corações. Eu convido você, antes de mais nada, para nós fecharmos os nossos olhos e colocarmos diante do Senhor esses momentos que passaremos juntos aqui. Então, vamos orar. Feche os seus olhos se você quiser. Senhor Deus, agradecemos a Ti por podermos estar conectados e podermos caminhar juntos na mesma fé, podermos testemunhar do Teu amor, do Teu cuidado. Somos gratos a Ti por isso. Te louvamos e lhe pedimos para que o Senhor possa cuidar de nós durante o dia de hoje, possa abrir o nosso coração, nos dando entendimento da Tua palavra, que o nosso irmão João seja realmente um instrumento em Tuas mãos, usado por Ti, para poder trazer essa Tua palavra aos nossos corações. Clamamos ao Senhor, porque Ele pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero cantar com vocês uma música. Vocês conhecem essa música? Pena que não vai dar para a gente se abraçar e nem apertar na mão, Mas é tão bom, apesar do momento de distanciamento social que nós estamos vivendo, é muito bom que os irmãos estejam em união. Então, cante comigo, acompanhe comigo. Bom. Ficou maravilhoso, e os irmãos ficam em união. Ficou maravilhoso, e os irmãos ficam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. É difícil cantar essa música sem a gente estar na igreja, cumprimentando quem está do nosso lado, sem dar um aperto na mão, sem dar aquele abraço gostoso. Mas aproveite o seu familiar que está aí do seu lado, certamente ele está aí precisando de um abraço. Dá um abraço gostoso nele e a gente canta de novo assim, ó. Quão bom e quão maravilhoso que os irmãos ficam em união. Quão bom e quão maravilhoso que os irmãos ficam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Bom e quão maravilhoso que os irmãos ficam em união. Bom e quão maravilhoso que os irmãos ficam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. E realmente possamos viver o Salmo de 133, que fala que é muito bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém? João, você está com a palavra. Queridos irmãos, bom dia mais uma vez. É tão bom a gente cantar esse cântico. Eu sei que
estamos numa distância, mas, com certeza, o que nos une é algo que é duradouro e vai ser para sempre. A nossa fé no Senhor Jesus, o amor que Ele sente por nós, e esse amor que, uma vez derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, nós podemos também demonstrar uns com os outros. Apesar da distância, mas em oração, em intercessão a Deus por cada um de vocês. Temos passado esse tempo aí juntos, né, durante a semana, nos encontrando. E é tão bom, irmãos. Fico feliz mesmo. Muitos aqui reunidos nesta manhã de domingo, e a gente vai dar continuidade aqui, terminando assim o mês da família, último domingo do mês de maio, e nós deixamos então para falar nada mais, nada menos do que a família, do que a casa de Jesus. O que temos a aprender? Eu acredito que você conhece muito bem a história de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento, né? Até o momento em que ele cresce ali e começa seu ministério, e depois enfrenta a morte, ressuscita e deixa para nós uma missão extraordinária. Mas conhecer sobre a casa de Jesus não é tão fácil, não é tão simples assim, mas eu escolhi um texto aqui que nos traz uma lição muito importante. E acredite, irmãos, a casa de Jesus é muito maior do que a gente possa imaginar. A casa de Jesus, os membros da família de Jesus, são milhares. Você vai entender isso daqui a pouquinho. E é muito bom a gente olhar desse ponto de vista que diz o texto em Marcos. Vamos ler o texto então, Marcos capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, então tá bom. Marcos capítulo 3, verso 20, 21. E depois versos 31 a 35. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Verso 31 agora. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A família é a instituição mais preciosa que Deus nos deu aqui neste mundo. A família não é apenas a base da sociedade em que vivemos, não é somente a base da sociedade, ela também é a base da Igreja de Cristo. Nós precisamos ver a nossa família, os nossos laços familiares, à luz do reino de Deus e de seus valores espirituais para nós. Precisamos compreender essas coisas. Aí a pergunta é: será que existe a família perfeita? Deixa eu te contar uma história aqui, que nós montamos. Uma jovem é prometida em casamento a um homem muito mais velho do que ela. E ainda por cima, ela fica grávida antes de casar. E para piorar, ela fica grávida não do seu noivo. E ela ficou respirando a possibilidade de ser apedrejada como prostituta. Mas o seu noivo
resolve abandoná-la em secreto, porque ele não queria expô-la daquela maneira. Pois ninguém acreditou na sua conversa de que estava grávida do Espírito Santo de Deus. Eles foram para longe dos seus familiares, sem casa, sem recursos adequados, eles dão à luz a uma criança. E depois, por causa de uma perseguição, eles são obrigados a fugir para outro país. E quando voltam, vão morar em um vilarejo bem pobre e com pouco desenvolvimento. E depois do seu filho já estar com 12 anos aproximadamente, ele resolve aproveitar esse tempo em que eles estavam ali por causa de uma festa. Então, ele se afasta dos seus pais e ficou, então, perdido durante 3 dias. E seus pais ficaram super preocupados com ele, até que, então, o encontraram. Sua mãe e seus irmãos tiveram que conviver com a sua fama. E essa fama não era muito bem vista por eles. Eles o tinham como louco. Chegaram a achar que estava fora de si. Ele andava com coxos, paralíticos, leprosos, endemoniados e prostitutas. Gente desse tipo. Não bastasse, foi acusado de blasfemar contra Deus e a lei de Moisés, pois confrontava muitos líderes religiosos da sua época. Foi preso como um malfeitor, cuspiram nele e o crucificaram como ladrão. Você acha que a sua família tem problemas? Pois é, quero te apresentar a família de Jesus. Essa história que nós acabamos de ler agora é sobre Jesus e a sua família. Olham quantas coisas aconteceram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas ele enfrentou. Aos olhos humanos, nós olhando a história dessa forma, a gente olha e pensa, quantos problemas que Jesus teve dentro da sua casa. Então, com isso, nós podemos notar que Jesus ele foi gente como a gente, de fato. Mas era o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele tinha uma família como todos nós temos, cheia de problemas, cheias de dúvidas, cheias de perseguição, e a gente sabe muito bem que essas coisas que nós enfrentamos dentro da nossa família, somente Deus, somente a palavra de Deus é que nos dá o alento para que a gente saiba enfrentar todos esses problemas e todas essas coisas que muitas vezes tentam desviar, de fato, o nosso objetivo dentro da nossa casa. Mas o Senhor Jesus Cristo, nesse texto que nós lemos, ele traz um ensinamento muito precioso para nós. E que é muito importante sobre a nossa família terrena e sobre a família espiritual. Isso mesmo. Se por um lado a gente vê que a desintegração da família tem sido pregada, né, por uma sociedade pós-moderna, onde as pessoas, infelizmente, você e eu sabemos disso, a gente vê hoje que as pessoas estão querendo desfazer esse laço familiar, tantas ideologias, tantas coisas. Mas, por outro lado, a gente vê que é possível, nós cristãos, né, nós reagimos em relação a isso e nós estamos indo para o lado oposto, enfatizando aquilo que nós conhecemos como valores da família, sem perder de vista os ensinamentos de Deus em sua palavra. E nós conservamos esses princípios. E é necessário conservar esses princípios. A família terrena de Jesus, o que podemos aprender com a família terrena de Jesus? Nós aprendemos algumas coisas importantes. Sabemos pela palavra de Deus que Jesus, ele teve 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Então, podemos dizer assim que ele teve 6 irmãos, pelo menos 2 irmãs, né? Que a Bíblia diz, não fala a quantidade nem tampouco o nome delas, mas fala
referindo a irmãs. O texto de Mateus 13, 55 e 56 diz isso. Não é este o filho do carpinteiro, José no caso, né? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? A gente percebe que a família de Jesus era uma família comum. Eles viviam ali na cidade de Nazaré, uma cidadezinha pequena ali naquela região da Galileia. Uma cidade pacata, pouco desenvolvida para a época. E a gente percebe, então, que essa cidade de Nazaré, apesar de ser uma cidade pequena, mas habitou ali, cresceu ali, uma pessoa que teve um propósito desde o início. Os profetas já tinham falado sobre ele, que ele seria, de fato, o Messias, o Cristo, o esperado, o Deus conosco, o Emanuel. Mas a Bíblia diz que os seus familiares não acreditavam nele como filho de Deus. Não foi tão simples assim. Não foi fácil assim. A gente olha a história de Jesus e percebe. Os evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, que foi um dos primeiros evangelhos a serem escritos, o evangelho de Marcos, ele deixa claro para nós que Jesus teve dificuldades dentro da sua própria casa, das pessoas crerem nele como filho de Deus. Por isso mesmo, olha o que diz em Mateus 13, 57 e 58. E eles ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Assim era Jesus ali na sua terra natal, ali em Nazaré. Ele até tentou realizar milagres, mas não pôde, porque as pessoas não acreditavam. Não é este aí o filho do carpinteiro? Não estão aí seus irmãos? Eu vi esse camarada crescer aqui, ele trabalhava na carpintaria, era um jovem. Quem é ele agora? Falando todas essas coisas, quem ensinou a ele todas essas coisas? Interessante que aqueles rabinos, eles ficavam perguntando um para o outro: foi você que ensinou? Foi você? Foi você? E a escola de Jesus foi muito mais do que uma escola terrena, foi uma escola espiritual. O próprio Pai ensinou todas as coisas, ele aprendia com Deus, ele era o próprio Deus. Ele é o Verbo, a palavra encarnada. Ele veio aqui para nos ensinar coisas preciosas. Mas as pessoas não acreditavam nele. As pessoas tiveram dificuldade. E os da sua própria casa também tiveram dificuldade de acreditar nele. Uma outra coisa importante que nós aprendemos. Certa vez, a família de Jesus, quando ouviu falar que ele estava em Cafarnaum, e ele já estava, então, pregando, curando muitas pessoas, ele andava no meio dos coxos, dos paralíticos, os leprosos vinham até ele, e ao invés dele correr dos leprosos, como todos faziam, né, ele simplesmente estendia a mão, tocava aqueles leprosos e os curava. Muita gente começou a achar que Jesus estava ficando louco. E acreditem, os da sua própria casa também acreditavam que ele estava ficando louco. Chegou a acontecer isso. Nós lemos o texto de Marcos 3, 22, né? De Marcos 3, 21, aliás. Quando então seus familiares ouviram isso, saíram para trazê-lo à força. Porque diziam: ele está fora de si. Eles estavam em Nazaré e ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum. Jesus já estava ali iniciando seu ministério. E é interessante que Cafarnaum talvez fosse a casa até de Pedro, né? Aquele episódio que nós lemos, talvez ele estava na casa de Pedro. A gente não tem certeza disso, o texto não deixa claro, mas dá a entender que ele estava em alguma casa e ele estava se alimentando. E ele nem podia se alimentar direito com seus discípulos. Diz ali no verso 20 que quando Jesus entrou numa casa, reuniu-se ali uma grande multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Mas ali, por que se reuniu tanta multidão assim? Porque ele já estava curando as pessoas, ele já fazia muitos milagres. A fama dele começou a ficar, né, conhecida ali naquela região da Galileia. E chegaram a sair líderes lá de Jerusalém,
também para confrontá-lo em Cafarnaum. E Jesus, então, em Cafarnaum, essa cidade talvez fosse a cidade base dele, a cidade de base missionária, porque dali de Cafarnaum ele foi a algumas vilas ali ao redor, ele fazia ali sua turnê, digamos assim, missionária, visitando as pessoas, curando as pessoas, né? Pregando o reino de Deus e falando das boas novas de salvação. Mas só que a sua família foi até lá, não para ouvi-lo, não porque admirava os seus ensinamentos, não porque também queriam se colocar ali aos pés dele para ouvir e aprender. Foram lá para prendê-lo e trazê-lo à força para casa. Acredita? O texto nos diz isso. E quando a gente olha esse texto, a gente fica às vezes pensando, irmãos, como que Jesus enfrentou esse tipo de situação dentro da sua própria casa? A sua casa, né, terrena, digamos assim, a sua família aqui deste mundo. Quantos de nós, por causa da nossa fé em Deus, quantos que talvez estão me ouvindo agora, talvez já tenham até enfrentado isso dentro da sua própria casa, por confessar a sua fé em Jesus, por se dizer um cristão, muitas vezes você é taxado de louco. Você já perdeu, né? Perdeu o senso. Você já deixou de ser aquele cara inteligente, porque acredita na Bíblia, porque acredita em Deus. Irmãos, eu digo a vocês, para todos nós aqui, não queira ficar triste por causa disso. Nosso Deus tem algo a fazer e a falar através do nosso testemunho de fé dentro da nossa própria casa. E foi o que Jesus fez. Então, diz o texto, o verso 31 agora, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ali, naquela casa, em Cafarnaum. E eles ficaram do lado de fora. E mandou que alguém o chamasse lá dentro da casa. Eles não queriam entrar. Em Lucas fala que havia tanta gente que eles não tinham condições de entrar. Mas o texto aqui em Marcos é bem claro em dizer que eles, ficando do lado de fora, eles não se esforçam para entrar, não queriam nem um pouco entrar. A ideia deles ali era, manda chamar Jesus, nós vamos pegar Jesus, vamos levar para casa Jesus, fica quieto, fica na sua, isso que você está fazendo aí, ó, você está surtando. Jesus lá dentro da casa, ensinando a muitas pessoas. Ele praticamente foi interrompido ali, no final daquela reunião. Praticamente ele foi interrompido. Alguém chegou e falou assim, é urgente, sua família está aí fora. Sua mãe e seus irmãos. Nessa altura, a gente não ouve falar de José. José provavelmente já teria morrido. A gente não sabe, a Bíblia não diz exatamente que época que José morreu, o pai dele. Mas ele tinha um irmão chamado José também. E ali estavam seus irmãos, todos eles. Até Tiago estava ali também, provavelmente. A família toda. E ali, irmãos, a gente percebe que a família estava preocupada não com a segurança de Jesus, porque Jesus foi confrontado pelos líderes religiosos. Chegaram a chamá-lo, se você olhar o contexto, de que ele expulsava os demônios das pessoas pelo espírito de Beelzebu. Eles achavam que Jesus era o próprio Beelzebu, expulsando demônios. Beelzebu era um deus adorado pelos fenícios na época. É chamado de o rei das moscas. Era um terrível demônio. Interessante, irmãos, que isso aí também, se você olhar o contexto, já vai atribuir para uma coisa. Ali, Jesus fala que, olha, há pecados que não são perdoados, e o pecado contra o Espírito Santo de Deus não é perdoado, a blasfêmia. E o que é blasfêmia? É você atribuir a espíritos imundos aquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo através de Jesus, que era curar as pessoas, curar os paralíticos, curar os cegos, curar os leprosos. Eles estavam atribuindo isso à obra do demônio e não à obra do Espírito Santo. Por isso Jesus fala, olha, esse tipo de pecado não é perdoado, porque você está blasfemando contra aquilo que é a única coisa capaz de transformar você, a sua vida e qualquer pessoa.
que é o Espírito Santo de Deus. Por isso mesmo, Jesus, ele ali dentro daquela casa, quando a sua família chega ali, então, não é por causa da segurança dele, estavam preocupados, né? Puxa, alguém pode fazer mal, não era. Eles não estavam ali interessados em ouvir os ensinamentos de Jesus. A verdade é que eles foram ali preocupados com a reputação da família, apenas isso. Queriam levar Jesus à força para casa, se fosse possível. Levá-lo para casa, se fosse possível, à força. Se recusam a entrar. Então, ali, muitos chegaram e falaram, né? Jesus, olha, seus irmãos e suas irmãs e sua mãe estão lá fora. Mais tarde, essa família que até aqui a gente percebe que eles não querem entrar no reino de Deus, digamos assim, eles não querem conhecer a história de Jesus. Até aqui a gente ouve isso da parte deles. Mas a gente entende também que essa família, ela foi transformada. Pelo menos é o que nós entendemos que está escrito em Atos capítulo 1, verso 14. Em Atos 1, verso 14, antes do Pentecoste, Jesus havia dito para os discípulos, quando ele havia ressuscitado, e ele apareceu para os seus discípulos e também apareceu para a sua família, para Maria e para seus irmãos e irmãs. Lá em Atos 1,14 diz que quando Jesus apareceu para eles, Jesus deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, porque vocês irão receber poder do céu, o Espírito Santo de Deus haverá de vir, e vocês então serão cobertos de poder, receberão poder para serem minhas testemunhas, disse Jesus. E ali a gente vê que agora a família de Jesus estava reunida aos pés dos discípulos, aprendendo e recebendo essa direção e orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que essa família que antes estava fora, agora está dentro. Agora também querem ouvir a respeito do reino de Deus. E ali estavam, Atos 1,14 diz, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Nós sabemos que um dos irmãos de Jesus foi Tiago, e Tiago foi um dos líderes da igreja de Cristo ali em Jerusalém. Tiago também escreve uma carta com seu nome. Judas também foi um servo de Cristo, irmão e servo de Cristo. Ele também escreve uma carta com seu nome. Então foram homens que também tiveram peso na história do cristianismo, na proclamação do evangelho. Essa foi a família de Cristo, que agora transformada. Mas antes, como vocês viram, antes eles queriam impedir o Senhor Jesus de continuar o seu ministério. Mas depois, eles compreenderam quão era a importância de Jesus pregar e falar sobre o reino de Deus e como foi importante a sua morte e ressurreição por nós, pecadores, e pelo mundo inteiro. Mas quem é a família espiritual de Jesus, então? Nós vimos até agora a família terrena, a família espiritual. Aquela que Jesus realmente chama de família. Reparem que nesse texto, Jesus também chama de família aqueles que estão assentados à sua volta. Oh, irmãos, isso é precioso. Quando a família de Jesus foi buscá-lo, ele dá uma resposta. E essa resposta foi um tanto embaraçosa, mas é muito importante para o nosso ensinamento. E então ele fala assim, quando as pessoas falam, sua família está lá fora. Aí ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ah, irmãos, isso é precioso demais. Como é bom a gente olhar essas palavras e ver que o Senhor Jesus Cristo agora, ele está mostrando que a sua família é composta por pessoas comuns, transformadas pela graça de Deus. Pessoas pecadoras, mas que agora, nascidas de novo, passam a fazer parte de sua família.
Em João, capítulo 1, verso 11 a 13, diz lá, no Evangelho de João, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses agora fazem parte da família de Deus, os nascidos de novo. Um homem, quando ele ainda não conhece o Senhor Jesus, ele é uma criatura. Ele não é um filho ainda. Passa a ser filho aqueles que confiam e creem nele como Senhor e Salvador, como o texto mesmo está dizendo. Não é por descendência natural da carne que eu faço parte da família de Deus. É preciso nascer de novo. É preciso nascer do Espírito. E foi exatamente isso que Jesus disse para um certo homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, um líder religioso, quando foi ter com Jesus à noite. Esse homem, então, chegou, Jesus, tu és mestre. E Jesus falou com ele assim, Nicodemos, você precisa fazer parte da família de Deus, você precisa ser meu irmão, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos, então, ficou embaraçado. Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus não é nada disso. Quem nascer da carne é carne, mas quem nascer do Espírito é Espírito. E é preciso nascer agora da segunda vez, o nascimento espiritual, conhecendo a Deus como Senhor de sua vida. A gente percebe, então, irmãos, nesse texto, que podemos dizer que filho de peixe é peixinho, não é? Muito bem. Mas filho de crente não é crentinho. Por isso mesmo que se nós temos na nossa família terrena pessoas que ainda não conhecem a Jesus, elas precisam conhecê-lo. Porque isso não faz com que elas habitem os céus e também sejam parte dessa família na fé, da família de Cristo. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado e anunciado dentro dos nossos lares. Uma das coisas que nós vemos aqui foi que a reação de Jesus pode ter parecido assim que afrontou, né, a sua família, e ela pode ser mal interpretada. E vamos ver, irmãos, que Jesus ele não quis afrontar a sua família que estava lá fora. Negativo. Ele não quis dizer que a sua família que estava lá fora não prestasse. Nós já vimos, pela palavra de Deus, que aquela família que estava lá fora também depois passou a estar dentro. Também passou a fazer parte do reino de Deus. Então a gente percebe que a preocupação de Jesus, naquele momento, foi mostrar esse ensinamento de que agora faz parte da família de Deus aqueles que nascem de novo. Ele não quis desonrar Maria, pois ele a amava. Ele amava Maria. Muitas pessoas acham que Jesus fez aquilo ali porque ele desonrou, ele destratou Maria. Não, ele não fez isso, jamais. Ele a amava. Ele estava ali dando um ensinamento. Olha o que diz em João 19, 26 e 27. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele olhou para sua mãe, para Maria, e se preocupou com ela. Quando Jesus viu sua mãe ali perto, e perto dela o seu discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe, eis aí o teu filho. E ao seu discípulo, a quem ele amava, ele disse, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo, que é João, a levou para casa. Vocês percebem, então, que Jesus ele se preocupava com Maria? Mas aqui também nós temos um ensinamento muito importante. Jesus não colocava Maria acima dos seus discípulos. Maria era uma pessoa, claro, importante para ele, mas que precisava nascer de novo também. E precisava de alguém que a amparasse. E ela chegou a dizer isso em Lucas, né? Lembra do cântico de Maria? Me alegro em Deus, meu Salvador. Maria guardava muitas coisas em seu coração. Talvez ela estava ali naquela comitiva, né, para tirar Jesus à força. Muitos acham que ela foi levada a estar ali. Né? Os irmãos praticamente quase que a obrigaram. Vão lá também, mãe. Se você estiver lá, ele sai para fora, a gente leva ele para casa e pronto, acabou. Mas eles estavam enganados. Jesus estava obedecendo o Pai. E por isso mesmo ele trouxe aquele ensinamento. Olha, minha família,
estão aqui realmente os meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão assentados agora, ouvindo os meus ensinamentos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses sim são minha irmã, meu pai e minha mãe. É interessante, irmãos, como a gente vê que nós temos muitas pessoas hoje que são nossos pais na fé, não é isso? Nós estudamos há poucos dias, né, a vida de Timóteo. E Timóteo teve um pai na fé, um pai espiritual praticamente, né, que foi Paulo. Paulo cuidou de Timóteo. Timóteo tinha um pai, o pai dele era grego, o pai biológico dele. Mas a gente não ouve falar muito desse pai de Timóteo, mas a gente ouve falar muito de Paulo, que se preocupou com o crescimento espiritual desse jovem Timóteo, que se tornou um líder também numa igreja muito importante naquela época, na província da Ásia, que foi Éfeso. Então a gente percebe que a palavra de Deus fala que nós teremos sim nosso parentesco espiritual, irmãos, com muitas pessoas. Jesus aqui não quis dizer que a gente não deve ter carinho e afeto pelos nossos familiares, jamais. Você deve ter afeto e deve ter carinho pelos seus familiares, sim. Ele não quis dizer que os irmãos da igreja também devem estar acima da nossa família. Os meus irmãos da igreja, esses são minha família, então. Não, não. Jesus quer colocar para nós que nós não devemos tratar a nossa família terrena com desdém. Pelo contrário, devemos amá-los e devemos ensinar a eles as coisas do reino de Deus. Porque tudo começa dentro da nossa casa. Os ensinamentos começam dentro do nosso lar. Outra coisa também que nós podemos aprender, Jesus não quer que a gente aqui trate, né, os nossos parentes descrentes, aqueles que não são cristãos, com desprezo. Ele não é crente, não vou chamar ele aqui. Ele não é crente, eu não quero muito na casa daquele meu parente, não, porque ele não é crente. Não, meus irmãos, pelo contrário. Jesus quer nos ensinar aqui como ele estava ali, ensinando a muitas pessoas e levando muitos ao reino de Deus. Ele também quer que a gente ensine a palavra dele a muitas pessoas e a gente possa aumentar ainda mais o número da família de Deus. Irmãos, isso é muito importante, esses ensinamentos de Jesus. Como eu fico maravilhado. Foi um privilégio ter estudado a casa de Jesus essa semana. Foi bom demais. Eu aprendi tanta coisa, irmãos. Uma das coisas que nós aprendemos também que Jesus, ele de maneira alguma está desfazendo os laços familiares. Pelo contrário, ele está estabelecendo prioridades. Nós temos que ter prioridades na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, né? Com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Nós devemos amar a Deus. Ele deve estar em primeiro lugar. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 e 26. Jesus está me ensinando aqui prioridades. Deus acima de todas as coisas. Até mais do que os nossos próprios familiares aqui deste mundo. Nós devemos amar a Jesus. Amando a Jesus, irmãos, nós teremos todas as condições também de termos, da parte de Deus, capacidade para amar verdadeiramente os nossos familiares aqui deste mundo. Mas Jesus está, então, nos ensinando que a família final, a família duradoura, aquela que vai morar no céu, é a família do cristão, feita de irmãos em Cristo. Essa é a família que vai morar no céu. E é verdade. Porque essa é a família final e duradoura. É a família dos irmãos em Cristo. Porque laços familiares de carne e sangue vão durar apenas aqui nesta vida. É apenas aqui, irmãos. Mas enquanto este mundo existir, nós podemos ver que a nossa família aqui nessa terra, ela haverá de enfrentar vários problemas. E muitas vezes você vai ter o dissabor de ver alguém da sua família longe de Deus, afastado de Deus, não querendo saber das coisas de Deus.
Mas isso não faz com que você fique pensando que você vai estar no céu sozinho, porque lá haverá milhares e milhões, como você e eu, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, farão parte dessa família maravilhosa. Na eternidade afora, os laços espirituais vão perdurar. Os meus familiares da eternidade, como pai e mãe, serão agora meus irmãos em Cristo. E aqueles que não eram meus parentes, aqui neste mundo, lá no mundo vindouro, também serão meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei se vocês viram um vídeo que tá aí rolando, né, no Facebook, foi colocado também no WhatsApp, um vídeo muito lindo, que fala daquele hino, né, a Sublime Graça, cantado em vários idiomas, com vários irmãos. Vocês viram isso? Aquilo é lindo demais, gente. Fizeram agora, nesses dias de pandemia, a gravação daquele vídeo. Cada um cantando na sua língua, na sua etnia. Milhares e milhões espalhados por esse mundo afora. São esses que são os nossos irmãos e irmãs. É tão bom, é tão sublime, irmão, saber disso. Saber que essas coisas acontecem conosco. Porque o que permanece é a família na fé. É a família da fé, essa que permanece. Essa é a verdadeira família do cristão, mas sem detrimento com a família terrena. Nós não queremos de maneira alguma aqui querer dizer que a nossa família terrena não presta. Não, essa sim tem o seu valor e muito. Mas a família espiritual, essa que vai perdurar para sempre. E os nossos familiares aqui, terrenos, também façam parte dessa família espiritual. Nós aprendemos aqui, então, irmãos, já estamos chegando ao fim, algumas lições importantes a respeito disso. A respeito da família terrena e a respeito da família espiritual. Nós aprendemos que, às vezes, ficamos a pensar, e se os seus familiares não são crentes? E se nessa hora você deve estar pensando aí, mas Joãozinho, eu tenho ainda alguém da minha família que não é cristão, como é que vai ser? É difícil a gente pensar nisso. Mas eu quero dizer que quando nós chegarmos lá no céu, meus irmãos, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos primos, na fé, serão nossos irmãos. E aqueles que não foram meus parentes aqui, serão meus parentes lá. A quem eu pregar o evangelho, a quem aceitar Jesus, a quem nascer de novo. Na glória, os laços espirituais são tão profundos e eternos que os laços terrenos, eles se desfazem. Lá nós não vamos lembrar. Lá nós só vamos ter o prazer, pois a ausência de algum ente querido lá não vai diminuir nem um pouco, em nada, a alegria por nós estarmos reunidos com a verdadeira família que estará lá. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E aí a gente percebe, nós não devemos então falar de Jesus? Claro que devemos. Para os nossos familiares, principalmente porque eu gostaria de ver meus filhos lá no céu. Você não gostaria de ver o seu? Você não gostaria de ver o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, sua sogra, seu sogro, seu cunhado? Pregar o evangelho. Falar de Jesus. É preciso nascer de novo. E aquele crente, né, que é membro da nossa família, a gente sabe que é um crente, mas um crente que está fazendo coisa errada. Um crente com nome, né, de crente. Mas a gente olha que essa pessoa, vê que ele vai à igreja, vê que ele diz que é crente, mas a gente olha para ele e vê que ele está fazendo coisa errada. Nós vamos encobrir o erro dessa pessoa. Os laços familiares, carnais, né, o laço de sangue, muitas vezes, irmãos, nos leva a proteger essas pessoas. Pelo contrário, irmãos, nós devemos confrontá-las com a verdade de Cristo. Nós devemos confrontá-las porque isso é muito sério. Passar a eternidade longe de Deus é pior ainda. E aí que a gente vê, irmãos, que nós devemos então lembrar da pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta de Jesus, mesmo quando eles falam assim, estão ali fora sua mãe, seus irmãos e irmãs. Qual foi a pergunta de Jesus? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Ele fala, esses que estão sentados aqui.
os meus discípulos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Vamos olhar o exemplo de Ananias e Safira, irmãos. Lá em Atos. A história deles, né? Está escrito em Atos. Lembra de Ananias e Safira? Lembra da oferta que eles foram lá depositar aos pés dos apóstolos? E eles venderam o terreno, reteram uma parte, depositaram uma parte, mas falando que tinham depositado tudo, ou seja, mentindo para o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu com Ananias? Morreu. E depois que chega a sua esposa, ela tem ali a chance de poder, né, falar a verdade, dizer, não, meu marido errou, nós erramos, eu errei. Ela continuou batendo no erro dele. Ela continuou falando, não, é isso mesmo. Porque Pedro pergunta para ela assim, é isso mesmo, Safira? Ela, é isso mesmo, essa oferta aqui é desse jeito. Tem certeza? É desse jeito. Então, eles vão levar seu corpo também. E ela morreu. Aí a gente vê, irmãos, que laços de família é muito bom, mas não é para encobrir a injustiça e a mentira. Nós devemos colocar a justiça de Deus, a verdade de Deus, acima de qualquer laço familiar. E isso para o bem da nossa própria família, irmãos. Para o bem da nossa própria família. Porque essa é a nossa tendência, de querer proteger aqueles que são família de sangue, né? Laços de sangue. Uma outra coisa que nós aprendemos, o reino de Deus está acima de qualquer laço familiar aqui desse mundo que eu tenho. Quantas pessoas, irmãos, que já perderam famílias porque se convertem a Cristo? Isso acontece lá fora. Vocês já ouviram o testemunho do Walter. Quantas pessoas que largam o islamismo, que passam a trilhar o caminho do evangelho, o caminho do cristianismo, tendo a Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas são perseguidas. E muitas vezes são abandonadas. Por quê? Porque agora não seguem mais aquela religiosidade da família. Mas eu digo a vocês, o reino de Deus, participar do reino de Deus está acima de qualquer laço familiar aqui deste mundo. Isso vai acontecer, Jesus falou isso. Vocês pensam que eu vim aqui para juntar? Eu vim para dividir. Por que ele fala assim? Não porque ele veio para dividir as pessoas, que é bagunça, não. Porque, infelizmente, as pessoas não vão ter o discernimento para entender que você e eu trilhamos o caminho da salvação. Que a palavra de Deus traz valores para nós, valores inegociáveis. É por isso que nós estamos vivendo uma sociedade caminhando para um buraco que parece que não tem fim. Por isso que a gente está vendo as pessoas morrendo não fisicamente, morrendo mentalmente. Espiritualmente falando, longe de Deus, afastadas. Por isso que nós devemos, irmãos, trazer sempre no nosso coração, fazer a vontade de Deus acima de tudo. Isso vai ajudar muito a sociedade em que vivemos e a nossa família. E se por acaso há alguém solteiro aqui, eu não vi aí se entrou mais alguém, até mesmo existe um motivo para você casar com uma pessoa que seja também um cristão por causa disso. Casar num jugo desigual é terrível quando você casa com alguém que não professa a fé em Cristo que você tem. Imagina o problema que você vai causar para dentro da sua casa, da sua família terrena. Se você não procurar uma pessoa que também professa e defende a mesma fé em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você casando com um cristão, você não vai ter problema. Não, não. Não é isso. Não quero dizer isso. Não quero garantir para você que você não terá problemas. Mas será muito mais fácil você resolver os problemas que vierem dentro do seu relacionamento conjugal. E por último, irmãos, Cristo está nos convidando agora. Quando nós olhamos, então, a casa de Jesus, nós aprendemos tantas coisas com ele. Aprendemos que até a sua família terrena teve que passar pelo novo nascimento. Até a sua família terrena chegou a um ponto que eles também achavam que Jesus era louco, que Jesus não era nada daquilo que ele estava dizendo que era. Chegaram a não acreditar nele. Mas Jesus nos convida agora, meus irmãos. E ele está falando para mim e para você nessa manhã. Você está dando ouvido ao que ele está dizendo?
Ele nos convida a fazermos parte da família dele. Se você já faz parte, amém. Se você já está do lado de dentro, amém. Isso é muito importante, meu irmão. Não importa quem você é, a pergunta de Jesus é esta: quem quer ser meu irmão, irmã e mãe? Ele está te convidando. Venha, sente-se aqui ao meu redor, ele diz. Ouça a minha palavra, ouça a palavra de Deus e seja meu discípulo. Ele está convidando a você e a mim. Faça parte da família de Deus. E se você já faz parte, continue firme. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Louvamos o teu nome. Porque a gente olha aqui e vê tantas e tantas famílias, ó Pai, ouvindo essa mensagem. A mensagem que vem da tua palavra, extraída, ó Pai, dos teus ensinamentos. Que teu Espírito Santo nos conceda compreensão, discernimento nesse momento, para que possamos, ó Pai, trazer isso para a nossa vida e aprendermos, ó Deus, com tudo aquilo que nós ouvimos aqui, porque é a tua palavra. Pai de amor, que cada um aqui, ó Deus, em sua casa, possa estar levando essa palavra, ensinando essa palavra para os seus entes queridos. Para que nós possamos, então, ó Pai, de família terrena, a sermos família espiritual, onde passaremos uma eternidade juntos, louvando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque existem milhares e milhões que também fazem parte dessa família, que também são nossos irmãos e nossas irmãs, na fé, por meio da graça de Cristo. Obrigado, Deus, é a oração que fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre muito bom realmente poder abrir a palavra de Deus. João, agradeço a Deus pela sua vida. Certamente, mais uma vez, Deus te usou. Como é precioso a gente poder olhar para a casa de Jesus e ver que ele teve uma família como nós, né? Jesus veio a este mundo, se fez homem para morrer por cada um de nós e nos convoca então para sermos seus discípulos. Isso é muito importante. O João citou sobre uma música que apareceu na internet essa semana, várias nações, cerca de 50 nações cantando Sublime em Graça. João, eu gravei essa música. É muito linda, meus irmãos. Deixa eu compartilhar ela com vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Gasta um tempinho para você poder ver e ouvir essa canção tão bela. Ouça. Amazing grace, how sweet the sound. Once veio的赦免， Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvação.
in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Cremos que um dia a barreira da língua não mais existirá, não é isso? Cremos que um dia estaremos todos juntos, gozando de uma eternidade ao lado de Deus. Cremos que isso é possível porque Jesus Cristo abriu as portas do céu para nós. E é por isso que é sublime mais. Meus queridos, eu ouvi essa música e senti a emoção de ter sido resgatado do pecado. Jesus nos tirou do poço de lama ao qual estávamos presos e nos transportou para o seu reino de luz. Isso é maravilhoso. Que essa mensagem possa chegar aos corações daqueles que precisam. Na manhã de hoje encerramos então a nossa transmissão. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conduzir a sua vida e que você possa entender sobre essa sublime graça que um dia nos alcançou. Que Deus te abençoe.